E nós já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade ao vivo, viu? Aqui pela sua TV Horizonte, né? Emissora de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Minas Gerais. Gente, vamos falar de um assunto muito sério. O período chuvoso em Minas Gerais, ele corresponde aos meses entre outubro e março, né? No entanto, dezembro, que se aproxima, e janeiro são considerados os mais chuvosos. E época, né, em que a população deve redobrar os cuidados para evitar acidentes e tragédias, gente, como a que ocorreu aqui em Belo Horizonte no último dia 15 de novembro, quando uma mulher e uma criança foram vítimas do temporal que alagou a Avenida Vilarinho, né, em Venda Nova, além de outras ruas e locais da região também. Mãe e filha, né, estavam dentro de um carro que foi arrastado pela correnteza e elas não conseguiram sair do veículo. E como nós estamos em novembro, a previsão da meteorologia é que tenhamos muita chuva pela frente ainda. Então, nós vamos alertar a população a adotar ações preventivas e também, gente, como agir, claro, né, em situações de emergência. E conosco aqui no estúdio está o Tenente Herman, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, né? Vamos conversar com ele, então. Bom dia, Tenente, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Cília, agradecemos o convite. Pois é, Tenente, nessa época do ano, os bombeiros trabalham bastante, né? São muitas chamadas aí em relação a esse período chuvoso, né? Sim, as chuvas elas trazem bastantes problemas, né? Então, associados a elas, nós temos as quedas de árvore, os deslizamentos de terra e os alagamentos. Agora, nós produzimos um VT, né? Ou melhor, temos algumas imagens para ilustrar bem o que vamos... Ok, aqui está comigo. Então, agora sim, nós temos algumas imagens para ilustrar o que nós vamos conversar com o Tenente Herman aqui hoje. Então, convido você que está em casa a acompanhar comigo. O período chuvoso já chegou. Não se arrisque em enchentes e enxurradas, elas escondem muitos perigos. Se chover forte, aguarde para sair de casa. Lembre-se, a pressa pode custar a sua vida. Em caso de emergência, ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro Militar, o amigo certo nas horas incertas. Ok, bom, Tenente, nós estamos então no meio desse período chuvoso, né? E como que a população, de uma forma geral, pode e deve se preparar para esta época? Bom, primeiro o comportamento é muito importante. Então, essa pessoa ela deve evitar construir casas que estejam próximas a barrancos, evitar descartar entulho nesses locais. As águas de descarte, né, provenientes de tanques, de chuveiros, muitas vezes são despejadas em barrancos que vão facilitar esse deslizamento, que elas vão fazer com que o solo se torne mais pesado e vão facilitar o deslizamento de terra. E monitorar o local em que elas vivem, acompanhando a previsão do tempo, sim, monitorar se há rachaduras, fissuras, trincas nas janelas, nas paredes, no chão, e ao menor sinal de risco, evacuar, sair daquele local, avisando vizinhos, né? Pode ser um período da noite, eles podem ser surpreendidos, então avisar eles e sair para um local seguro, avisando, sim, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Então, quem mora em regiões que a gente considera, a Defesa Civil considera que é uma região de risco, né, de desmoronamento, a atenção deve ser redobrada. Então, os principais sinais são esses: rachadura. Começou o período chuvoso, viu uma rachadura, já é sinal da pessoa ficar mais atenta. Sim, é importante que essa pessoa acompanhe a evolução dessa rachadura. Ela pode ser causada, às vezes, por uma causa mal construída. Então, assim, é verificar com os vizinhos se há rachaduras nas casas, no entorno ali também, né? Porque então, se houver, aí é um sinal de alerta. Sim. Então, a rachadura, por si só, ela não é um indicativo de uma possibilidade de deslizamento. Sim. Ela pode ser um defeito do padrão construtivo ruim, né? Então, verificar com os demais vizinhos se a água está barrenta, indicando que houve rompimento de algum encanamento ali, se os muros ou postes, eles estão anormalmente inclinados, indicando ali que houve uma movimentação do solo, e ao menor sinal de risco, procurar um local mais alto, seguro, avisando o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil. Agora, para quem está na rua neste momento, precisa de parar o carro e estacionar, quais são os cuidados indicados pelos bombeiros que as pessoas devem tomar?
primeiro é evitar sair de casa, acompanhar a previsão do tempo, ainda mais nesse período do ano. Se já estiver na rua, no trânsito, procurar sempre um local mais alto, ainda mais se estiver em locais que recorrentemente estão sujeitos aos alagamentos. E ficar monitorando a evolução da subida do nível de água. Se ela subir muito rapidamente, que é um fenômeno comum que nós temos em Belo Horizonte, tentar sair daquele local, evitar sair do veículo, tentar ficar dentro do próprio veículo. Ficar dentro do veículo? Isso, porque ele vai oferecer ali um abrigo, né? Um abrigo seguro contra objetos que estão sendo carregados pelas correntezas, que podem acabar te ferindo ali, né? Então, são pedaços de passeio mesmo, de tijolo, de telhas, de postes, de galhos, né? Podem acabar te ferindo se você estiver fora do veículo que vai oferecer um abrigo, uma proteção ali. Agora, para quem está na estrada, dirigindo, com trânsito, começou a chuva de repente, não tem como parar porque o trânsito está intenso ali, qual que é a dica? Qual é a instrução do Corpo de Bombeiros? Tentar parar num local seguro, se não houver um local seguro, né? Então, diminuir a velocidade de deslocamento, acender os faróis para aumentar a visibilidade, aumentar a distância do veículo que se encontra à frente, porque o espaço para frenagem, como a pista vai estar molhada, ele é maior. E o comportamento do motorista é muito importante também, né? Então, ele deve manter o veículo em condições, né, antes de viajar. Então, ele deve cuidar do próprio veículo, ele deve evitar comportamentos inseguros, como utilizar celular, ele deve utilizar o cinto de segurança. Então, assim, a gente tem são 3 fatores, né, que são importantes num deslocamento, numa viagem. Então, é o veículo, né, manter o veículo em plenas condições de funcionamento, fazer a manutenção adequada. O comportamento do motorista é um segundo fator muito importante. Tem que manter a calma, né? Ficar tranquilo naquele momento. Ter muita calma, sinalizar as trocas de faixa. E o terceiro, que a gente não tem muito controle, que é o fator ambiental, que é a possibilidade de chuva, de neblina, de ventos fortes. Esse a gente não consegue controlar, mas a gente consegue se precaver, se adiantar. Então, às vezes, evitar viajar em determinado período, que você visualizou anteriormente que tem uma possibilidade forte de chuva. Precaver, olhar, né, conferir a previsão do tempo um pouco antes para ver quais são as possibilidades que ele vai encontrar aí pela frente na estrada, na rodovia. É uma dica também importante, né? Exatamente, até fazer um estudo prévio da estrada, né? Há locais que eles recorrentemente têm neblina, né? Então, em determinado período da manhã, então evitar trafegar por esses locais onde a neblina é mais forte, que vai prejudicar a visibilidade e facilitar a ocorrência de algum acidente. Agora, em caso de ventos muito fortes, tem também outra questão, que é a queda de árvores, né? Como que a população pode evitar acidentes nestes casos, tenente? Olha, evitar ficar embaixo, não só de árvores, né, mas embaixo de marquises, né? Então, evitar ficar embaixo de árvores, porque o vento, não só o vento, que pode acabar derrubando um galho e ferindo essa pessoa, mas a gente tem também o fenômeno das pontas, né? Que as árvores, elas costumam ser locais altos que favorecem, elas são facilmente atingidas por raios, né? Elas vão ser atingidas ali e a pessoa que se encontra ali na proximidade vai acabar se ferindo também. Então, procurar um local seguro. O carro é um local seguro em caso de raios, né? Então, o carro é um local seguro, porque muitas pessoas têm esse receio, né, de trovões, descargas elétricas, quando estão nas ruas e não sabem como proceder. Então, se a pessoa estiver dentro de um carro, ali é um local seguro. Sim, a pessoa dentro do carro, ela vai estar protegida contra os raios. Se um raio atingir o veículo dela, né, ou a proximidade do veículo, ela vai estar protegida e não vai sofrer as consequências dos raios. Tá certo. A gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho, porque agora, gente, nós vamos conversar com a repórter Ivna Tomás. A Ivna, que está na Tereza Cristina, né, em um ponto que constantemente são registrados alagamentos. E ela tem algumas informações, algumas dicas também de lá para repassar para os nossos telespectadores. Não é isso, Ivna?
É isso mesmo, Síria. A gente está aqui, né, na altura do bairro Madre Gertrudes. É uma região que nesse período chuvoso, né, quando chove, acontece muitos problemas. E eu estou com o Tenente Constantino, do Corpo de Bombeiros, que vai explicar para a gente como proceder. Eu estou dentro do carro, em uma rua alagada. Quais procedimentos corretos, Tenente, para sair do carro, né, para ficar em segurança nessas situações? Bom dia, Ivna. Bom dia, pessoal de casa. Bem, é importante também avisar desde antemão que a pessoa deve evitar esses locais já conhecidos com alagamento e inundações, né? Mas supondo que a pessoa já esteja no carro e a água ali já invadindo, por exemplo, a região ali, a metade da roda, por exemplo, para cima, já iniciando a entrar dentro do automóvel a água, por exemplo, a gente recomenda que a pessoa, utilizando alguma alça do carro, seja essa de fora, aquela alça de dentro, ela vai sair, assentar na porta e tentar subir, colocando-se com o pé, por exemplo, onde a porta, lembrando de abrir o vidro, mas não abrir a porta, e assim a pessoa vai para cima do carro. Lembrando que isso daqui é uma medida extrema e é importante também essa saída para que a pessoa seja visualizada pelas equipes de socorro e pelas pessoas próximas também que talvez possam ajudar. Muito obrigada, Tenente. Muito obrigada, Síria. Espero aí que as pessoas, né, aproveitem as dicas e, como o Tenente informou, evitem essas regiões de risco durante o período chuvoso. Tá certo, muito obrigada mais uma vez, Ivna. Pois é, Tenente, ele fez uma demonstração ali pra gente, então quer dizer que se for um caso mais grave, a gente até citou na abertura aqui da nossa conversa, né, um caso que nós tivemos de morte de mãe e filha aqui na região de Venda Nova, agora no dia 15 de novembro, a dica é essa, abrir o vidro e não a porta. Sim, a água de alagamentos, ela é turva, então você não consegue visualizar o que está ali por baixo. Pode ter um buraco, uma galeria, uma boca de lobo, como aconteceu, infelizmente, na semana passada, né? Então, é adequado esse procedimento, sair pela porta. Muitas vezes você não consegue nem abrir a porta, porque a pressão da água é tanta. Né? Trava a porta. Sim. E essa água também ela pode acabar afetando o funcionamento dos vidros elétricos. Então, caso você vislumbre que o nível de água está subindo de uma maneira muito rápida, você imediatamente já abre os vidros para poder executar esse procedimento demonstrado aqui pelo Tenente Constantino e a Ivna. O vidro, né? Abrir antes, então. Sim, o motor ele pode acabar deixando de funcionar. Então, a gente vai sair pelo vidro do veículo sem abrir a porta, permanecer em cima do veículo. Para poder facilitar a visualização das equipes de resgate e ficar abrigado ali, não ser tragado por algum buraco, né, alguma boca de lobo, e ficar protegido também contra algum objeto que porventura esteja sendo carregado e possa vir a feri-lo pela correnteza da inundação, da enchente. A principal dica nesse caso, então, é ficar atento ao ritmo que essa água está subindo, né? Que se não está subindo tanto, permanece dentro do carro, como você disse. Se está subindo muito, aí já usa essa técnica que eles demonstraram para a gente na simulação. Sim, e essa elevação do nível de água, ela acontece de maneira muito rápida. Alguns locais, como nós vimos no vídeo ali, eles estão sinalizados. Em cerca de 3 a 5 minutos, esse nível de água se eleva de maneira muito rápida. 3 a 5 minutos? 3 a 5 minutos. Então, é adequado que essa pessoa mantenha a calma, siga todas as instruções. É uma medida extrema, mas que pode salvar a vida e evitar tragédias maiores, como tivemos, infelizmente, no passado recente, né? Tá certo. Tenente Herman continua conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já falarmos mais sobre isso, repassar dicas para vocês de segurança, principalmente nessa época do ano, né? Neste período chuvoso. É daqui a pouquinho.